Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube. Peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e me siga na minha rede social, FranMeira76. Antes de prosseguirmos a esta resenha, preciso dizer que esta obra é uma obra durante o mês de outubro, está sendo comemorado o dia desse santo, que é Francisco de Assis. E uma obra bastante densa e uma obra em que preenche várias lacunas, né? Existem várias biografias, né, desse santo, que é Francisco de Assis, porém, é uma obra que eu trago aqui na visão espírita, né, uma obra mediúnica, psicografada por João Nunes Maia, ditada pelo espírito miramês. Então me acompanha aí para você saber o que traz essa obra de diferencial em relação às outras obras que também tratam da biografia de Francisco de Assis. Vou pegar aqui a minha pesquinha, porque são vários pontos que eu quero colocar aqui, mas em uma resenha não vai dar para colocar tudo, então eu vou colocar os principais pontos a respeito dessa obra. E no final vou dizer o que foi que eu achei. Bem, a ascendência espiritual de Francisco de Assis já vem desde a época do Cristo, né? Então, nessa obra, conta-se que ele seria a reencarnação de João, o Evangelista, um dos apóstolos, discípulos de Jesus, inclusive era o apóstolo que ele mais amava, inclusive era o apóstolo que o acompanhou durante o Calvário na cruz, em que existe aquela famosa frase, né? Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E também é o mesmo apóstolo que escreve o Apocalipse, né? Que tem nas revelações, escreve o Apocalipse. É também aquele que foi, durante as perseguições romanas contra os cristãos, ele foi colocado numa parte de óleo quente, né? Conseguiu sair de lá ileso. Então, essas são as referências espirituais, né? De Francisco de Assis. Ele seria a reencarnação desse discípulo de Cristo, né? Ele reencarna na cidade de Assis, na Itália, durante o período de 1200, por aí, na Idade Média, século XI, XII, por aí. O pai dele é Pedro Bernardoni, era um rico comerciante, e sua mãe era Pica Bernardoni, né, uma mulher de muita fé e que sempre tinha uma ligação muito grande com seu filho. Ela era de origem francesa e por isso o nome Francisco, que é uma variação francesa, né? Ela chamava ele de Francesco, ou Francis, ou Françoise, né? Já que ela era francesa. Então foi uma forma que ela encontrou de homenagear sua terra natal, a França. Quando ele fez 17 anos, ele foi chamado à guerra. Naquele tempo, os jovens, né, ricos, iam à guerra, né, que para a família da época representava algo de muita glória, né, porque a pessoa que ia à guerra estava representando os interesses da igreja, os interesses de Deus, né, para aquela época, para aquela mentalidade. Durante 2 anos, ele voltou, né, foi preso, em Perugia, se não me engano, voltou todo machucado, depressivo. E o pai não gostou muito disso, porque achava que o filho era muito fraco. E através dessas reflexões que ele teve durante o seu exílio na guerra, quando ele volta muito reflexivo acerca da vida, da existência de Deus, enfim. E aí ele resolve, durante vários episódios que tem no livro, ele dá um jantar aos trabalhadores do pai, o que deixa enlouquecido, né? Ele é um homem muito avarento, né? De muitas posses, muito rico e muito avarento. E aí ele resolve renunciar a toda a riqueza, né? A ponto dele tirar a própria roupa e devolver essa roupa ao pai dele e dizer: agora eu não sou mais teu filho, eu sou filho do Pai nosso que estás no céu. E saiu, né, orando pela cidade de Assis, viveu uma vida totalmente de pobreza. Então ele vive uma vida imitando a vida do Cristo e a do cristianismo primitivo, baseada na pobreza, na simplicidade, na humildade, né? Ele recebeu um chamado em uma voz do próprio Cristo, em que dizia que ele deveria reformar a sua igreja, né? A princípio ele pensou tratar-se das ruínas de São Jerônimo, que era uma igrejinha que tinha ali próximo a Assis, e ele resolveu reconstruir, né, essa igreja. Porém, ele percebeu que essa igreja ao qual o Cristo falava era a própria instituição que estava em falência da igreja, da mentalidade da época, né? E que era necessário fazer algumas mudanças, né? Porque a igreja estava muito distante do seu propósito inicial, quando começou o cristianismo, que era o próximo, né? Francisco, ele constrói essa igreja, e também tem uma outra personagem nessa história que preciso falar, que também é importante, né? Que fez parte aí desse colegiado de Francisco de Assis, que é Clara de Assis, ou Tiara, né? Ela era uma jovem também rica, e a ligação espiritual com Francisco é muito grande, os laços espirituais deles também se perdem no tempo. Ela seria também a reencarnação de Joana de Cusa,
né, uma fiel seguidora de Cristo. E ela morre como Marte na fogueira queimada, né, em que os soldados pediam para ela renunciar a esse Cristo, né? E ela disse que não, porque ele também ensinou a amar. E aí ela reencarna como Clara de Assis. Também tem outras encarnações dela posterior a essa, como Juana Inês Soro, né, no México, uma feminista. Ela é escritora, autodidata, e depois ela reencarna posteriormente na Bahia, como Joana Angélica dos Anjos, né? Então, dadas as referências, as credenciais deles, a gente vê que essa obra, ela é muito densa, ela é muito profunda, e eu amei por conta disso. Então, ela renuncia ao casamento arranjado pelos pais, porque naquele tempo as moças, né, eram prometidas para o casamento e tudo mais, e ela resolve ficar no mosteiro de São Jerônimo. Né? Ela resolve também, com o tempo, criar a Ordem das Clarissas, ou franciscana. Existe filme, Irmão Sol e Irmão Lua, na minha concepção, um dos melhores filmes de Francisco de Assis, né? E Clara de Assis. Então, quem quiser assistir o filme também, vocês fiquem ligadinhos aí. Bem, ela é considerada também a protetora da televisão. Isso porque teve um tempo que ela não conseguiu sair de onde ela estava, do mosteiro, para assistir a missa de Francisco de Assis. E ela conseguiu assistir a missa à distância, né? No seu leito, sem sair. Então, por isso que ela é considerada essa padroeira da televisão. Bem, existem vários episódios da vida de Francisco de Assis, eu vou citar alguns, como a história do lobo Rúbio. Para quem não conhece, era um lobo que vivia atacando os vilarejos de uma cidadezinha pequena da Itália. E as pessoas tinham muita raiva desse lobo, porque ele trazia muitos prejuízos à lavoura, à agricultura. E os animais, né, que existiam por ali atacavam algumas pessoas. E aí Francisco de Assis resolveu ajudar essas pessoas, né, conversando com o lobo, olha só. Ele tinha essa sensibilidade, né, amor à natureza, aos animais, e ele conversou com o lobo, né? Ele subiu as montanhas e disse para ele que ele prometesse que a partir daquele dia ele seria dado alimento, água, e que ele protegeria as pessoas, não mais atacaria. E assim foi feito, né? Então Francisco de Assis passou um bom período ali com aquelas pessoas e com o lobo. E aí o lobo passou a ter uma afeição muito grande por Francisco de Assis, a ponto de quando Francisco foi embora, ele ficou uivando de saudades, né? E ele passou a não atacar mais o vilarejo, as pessoas passaram a alimentar o lobo e dar água para ele. E assim foi feita ali uma certa harmonia naquele lugar. Existem também outras histórias, como alguns pássaros que gorjeavam bastante quando Francisco de Assis estava falando ou estava declamando sobre o Evangelho, né? A ponto dele pedir, irmãos pássaros, por favor, faça um pouco de silêncio para que eu possa falar. Porque eles ficavam muito felizes, né, em torno de Francisco de Assis. Então, esse é um dos episódios. Eles tinham ligação muito profunda com a natureza, com os animais, né, a ponto dele conversar, inclusive, com os elementares na natureza, né? Os guardiões do rio, as guardiãs da floresta, né? Então, tinha essa ligação muito forte com a natureza. Porque ele entendia que esse amor ao próximo se estendia também ao amor aos animais, né, e à ecologia. Várias curas, numerosas curas, ditas como milagres, né, que aconteceram por intermédio dele. Essas curas eram realizadas de forma que as pessoas conseguiam restabelecer a saúde quase de imediato. Isso graças à interferência direta do Cristo, já que o Francisco de Assis era uma pessoa de coração muito puro, né, tinha muita simplicidade. Então as curas eram quase que imediatas. Teve uma história também de um leproso em que vivia se queixando e reclamando da sua sorte, né? E uma vez Francisco de Assis resolveu conversar com ele. E aí ele se queixava, era revoltado, porque não conseguia ter a sua cura. Até que um dia Francisco, se compadecendo dele, olhou para ele e viu Cristo, né? Abandonado, solitário, cheio de feridas, né? Ele resolveu beijar as feridas desse leproso, né? E aí, quando ele fez isso, o leproso se curou. O leproso começou a chorar, né? E depois ele pediu para que voltasse a lepra, porque ele não se achava merecedor daquela graça. Esse é um dos episódios que acontece. Francisco de Assis sempre teve também a saúde debilitada, né? Apesar de ele fazer as curas, ele tinha saúde muito debilitada, não comia muito, não se alimentava bem, andava muito para pregar o evangelho, para conseguir, né, concessões com a igreja, como documentos, para poder fundar e criar a ordem e estabelecer algumas regras, né? Então ele fez um papel muito importante para a igreja. Ele foi o sustentáculo que a igreja precisava naquele momento, porque existiam muitas guerras santas, inclusive em uma dessas guerras santas, né, as cruzadas. Ele foi a Jerusalém e sentiu um arrebatamento muito forte, então entrou em êxtase. Isso por conta das memórias que ele tinha de sua vida passada como João Evangelista. E aí houve um chamado, né, dos seus cônfrades, né, para que ele retornasse à cidade.
Existe também outra situação também interessante que, em relação às chagas de Cristo, né? Ele pediu para sentir as dores de Cristo, né? Essas chagas foram reproduzidas nele. Ele tinha essa paixão, esse amor, né? Pelo Senhor da vida, que era Jesus. Também a criação do presépio é uma ideia de Francisco de Assis. Toda essa tradição cristã que a gente tem em relação ao Natal, presépio, tudo isso graças também a Francisco de Assis, que ele conseguiu reproduzir o momento do nascimento do Cristo, né? E que ele ficou muito emblemático, ficou muito marcado. E aí ele trouxe isso pra gente. Então ele morre aos 42 anos, mais ou menos 40, 42 anos. Clara fica desolada com a morte dele. Todos os frades ficam desolados, inconformados. E ele ainda os consola, chamando a morte de irmã morte, né? Então, assim, gente, ele vive uma vida de humildade e simplicidade. Existem várias biografias sobre ele. Essa obra é maravilhosa porque ela preencheu várias lacunas, né, de curiosidades que eu tinha a respeito da vida desse santo. Existem muitos detalhes, é uma obra bem densa, bem mesmo, tem muitos capítulos, muitas páginas. E ela pode ser também encontrada em PDF gratuito, se você quiser baixar. Tem também para comprar, caso você deseje conhecer, também tem filme. Bem, antes de encerrar, eu peço que você curta, se inscreva, ative o sininho para ajudar o canal a crescer, tudo bem? Beijinhos e até a próxima.